Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar mais um pouquinho sobre as medidas de tempo. A gente já está estudando a importância dos astros, né? O do Sol, da Lua, para o calendário. E existem vários tipos de calendário, isso nós já vimos também, certo? E na matemática, nós vamos estudar como que esse tempo ele é medido, como que esse tempo, além do calendário, né, ele pode ser percebido pelo ser humano, certo? Estamos falando aqui do tempo cronológico, tá? O tempo que vai passando, que a gente pode medir. E eu pedi para vocês começarem, antes de começar a aula aqui comigo, que vocês assistissem esse vídeo aqui. Já foi enviado no grupo, também está lá no projeto integrado da semana, né, da semana 5 e 6. E ele se chama Medidas de Tempo, Semana, Mês e Ano, Calendário. Ele é um resumo animado. Por que eu escolhi esse vídeo para passar para vocês? Porque nesse vídeo vocês vão relembrar coisas que vocês estudaram lá no segundo ano, no terceiro ano, e que são importantes para o quarto ano, para a gente dar sequência no conteúdo sobre o tempo, sobre medidas de tempo, tá certo? Muito bem, espero que vocês tenham assistido esse vídeo. Ele é do canal Resumo Animados. Então, se você quiser procurar ele no YouTube, você vai digitar isso que está aqui, medidas de tempo, semana, mês, ano, calendário, resumo animado, tá certo? Mas o link já foi colocado lá no grupo. Muito bem. Você que já assistiu o vídeo, vai dar continuidade comigo no outro conteúdo, né? Se você não assistiu ao vídeo, coloque o vídeo primeiro, depois assista essa aula, tá certo? Muito bem. Nós vamos estudar também o calendário, as horas, tá? E para isso, vamos observar lá o nosso projeto integrado. Nosso projeto integrado, com a atividade 2, que se chama Medidas de Tempo, tem o objetivo de retomar e ampliar os conhecimentos sobre medidas de tempo, tá? E aí eu queria saber, você utiliza uma agenda, um calendário no seu dia a dia? Se você tem um calendário aí na sua casa, pegue-o e identifique o padrão de organização dos números. Observe as linhas e as colunas. Então, eu vou colocar aqui o meu calendário. Vou colocar um grandão aqui. Calendário de março de 2021. Então, vou colocar este calendário aqui para ficar grandão na tela. Muito bem. E aí nós temos aqui o calendário de março de 2021 e nós percebemos aqui, ó, que nós temos linhas, a linha do 7, a linha do 14, a linha do 21, a linha do 28, tá? E nós percebemos aqui também que nós temos as colunas, a coluna de domingo, a coluna de segunda-feira, terça-feira, coluna de quarta-feira, coluna de quinta, de sexta, de sábado, tá certo? O que a gente pode perceber quando a gente olha a linha? Do 1 foi para o 2, foi para o 3, para o 4, para o 5, para o 6. O que a gente pode perceber? Pode responder aí na sua casa. A gente percebe que o calendário, ele avança por dia, né? Então, aqui aumenta um dia, do 1 foi para o 2, do dia 2 foi para o dia 3, vai avançando dia após dia, do 3 foi para o 4,
do 4 foi para o 5, e do 5 foi para o 6. Então, foi avançando dia a dia, de 1 em 1. No dia 1, mudou para 2, 2 mudou para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6. Tá certo? Então, nós percebemos que o calendário, na linha, ele avança, né, ó, na linha, ele avança de 1 em 1, ele avança dia por dia. Agora, quando a gente observa a coluna, é um pouquinho diferente. Vou pegar aqui a coluna da segunda-feira, tá? Segunda-feira, teve o dia 1, 8, 15, 22 e 29. Lembrando sempre que no dia 1, a gente não fala dia 1, tá? A gente fala dia 1º. Então, dia 1º de março. Os outros números, sim, a gente fala 2, 3, 4, 5, né? Mas o primeiro dia do mês, a gente não fala dia 1, a gente fala dia 1º, tá? Muito bem. O que a gente observa aqui? Que do dia 1 foi para o dia 8. Do dia 8 foi para o dia 15. Do dia 15 para o dia 22. Do dia 22 para o dia 29. O que a gente percebeu aqui? Conta aí na sua casa. O que é possível perceber? Quando a gente observa a coluna, a gente vê que a gente está mudando a semana. Então, aqui eu estou mudando a primeira semana para a segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana. Então, ó, esse mês aqui, nós tivemos 5 semanas. E olha só, vejam bem, aqui nós temos uma semana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Então, numa semana são 7 dias. Aqui, a gente não tem um número de março aqui, ó, certo? Tá vazio. Só que nesse dia aqui, se a gente for observar contando os dias certinho, né? Foi o dia 28 de fevereiro. Ele só não foi colocado aqui para dar essa sequência, que é o último dia do 28, porque aqui nós só estamos falando do mês de março. Vejam que aqui também tem quadrinhos vazios, porque em março não tem mais nada. Dia 31 é o último dia. E será que vai chegar esse dia aqui, dia 31, nós vamos dormir e no dia seguinte nós vamos falar, hoje é dia 0 de março. Não, né? Porque aqui já começa o mês de abril, aqui vai ser o dia 1º de abril. Aqui vai ser dia 2 de abril, dia 3 de abril. Só que a gente não coloca esses dias porque eles não pertencem a março. E aí, quando for o calendário de março, abril vai começar lá no dia 1º, na quinta-feira, tá? Por isso é que a gente deixa esses espaços vazios, porque a gente está falando só dos dias do mês de março. Então, a gente observou que são 7 dias, e quando a gente pula do dia 1º para o dia 8, vejam, coloco 1 na cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 dias. Eu estou pulando 7 dias, que é exatamente uma semana. Do dia 8, coloco o 8 na cabeça. Para chegar no 15, vamos ver quantos dias eu estou pulando. 8 na cabeça. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 dias também. Então, ó, dia 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, quando eu ando por linha, eu aumento um dia. Quando eu ando por coluna, eu ando por semana. Por semana são 7 dias.
tá certo? Outra coisa importante de se observar são as luas aqui, né? Nós temos um combinado de observarmos sempre no calendário quando é a fase da lua minguante, crescente, nova e cheia, tá? Então, a gente pode perceber aqui que no mês de março nós teremos aqui, no dia 5, a lua minguante, teremos não, já foi dia 5, né? Dia 13, lua nova, quer dizer que vai estar a lua toda escura. Dia 21, a lua crescente. Dia 28, a lua cheia. Mas cada vez que a gente para observar o céu, a gente também percebe as transformações, tá? Percebe as transformações da lua. Ela vai diminuindo a sua luminosidade até ficar toda ela sem iluminação do sol. Aí ela começa a voltar a ser iluminada cada vez mais. E aí, dia 21, a gente percebe ela como crescente, até que ela se torne cheia, fique totalmente iluminada, tá? E também no calendário, muitas vezes, ele nos avisa das datas importantes que a gente tem naquele mês. Por exemplo, dia 8, Dia da Mulher. Aqui ó, está marcado dia 8 como Dia da Mulher. Nós temos também o dia 20 como início do outono. Muitas pessoas, elas costumam marcar coisas importantes no calendário. Por exemplo, o aniversário de alguém. Então, dia 1º de março foi meu aniversário, aniversário da prof. Então, para não esquecer lá, alguém da família marcou no calendário que dia 1º é o dia que é o aniversário da prof. Aí, vamos marcar aqui também o aniversário de alguns colegas que também fizeram aniversário no mês de março. Vamos encontrar aqui a Stephanie. Stephanie fez no dia 4, né? Stephanie, parabéns. E nós temos aqui também, além da Stephanie, nós temos a Lígia. Então, olha lá, Lígia. Dia 11, aniversário também. E aí, a gente pode ver, ó, que do aniversário da prof até o aniversário da Stephanie foram 1, 2, 3 dias. Do aniversário da Stephanie para o aniversário da Lígia, eu posso contar por dias, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou eu já sei que do dia 4 para o dia 11 dá 7 dias de diferença, tá? E o dia 20 aqui, pessoal, é importante essa data também, porque dia 20 é a mudança de estação. Nós começamos uma nova estação. Saímos da estação do verão, vamos para a estação do outono. O outono, a gente começa a receber menos sol e calor, então a temperatura vai ficando mais amena, mais baixa, né, do que no verão. E vamos nos preparar para o inverno, que aí é menos luz do sol ainda, menos calor ainda e mais frio. Pessoal, outra coisa. Deixa eu pintar aqui. Dia 15 foi o dia da escola, tá? Importante lembrar disso também, o dia da escola, tá certo? Bem, eu acho que a gente já estudou bastante o mês de março, né, no calendário. Vamos voltar aqui para o nosso projeto integrado. Então, aqui a gente estava estudando, né? Se você tem um calendário aí na sua casa, pegue-o e identifique o padrão na organização dos números. Observe as linhas e colunas. E aí, o que você conseguiu ver?
Você deve ter visto que os números em coluna aumentam de 7 em 7, observando o mesmo dia da semana. Isso porque uma semana tem 7 dias. Vamos às atividades. Materiais necessários: livro didático de matemática, lápis grafite e borracha. Como desenvolver as atividades? Acompanhe as orientações a seguir. Vídeo. Assista ao vídeo Medidas de Tempo, Semana, Mês e Ano, calendário resumo animado do canal Resumos Animados, que está disponível neste endereço lá no YouTube, tá? Então, isso eu já pedi para vocês fazerem, espero que vocês tenham assistido, tá? Bem importante. Letra B, livro didático, página 20. Escreva a data, leia a atividade e observe a imagem para responder as questões A, B e C. Vamos para o livro. Vamos para o livro, tá aqui. Medidas de tempo. Vamos colocar a data aqui em cima. Quem está fazendo hoje comigo aqui? Na terça-feira. Hoje é dia 16 de março de 2021. Durante as férias de Nayara, no primeiro mês de 2019, ela e sua avó foram algumas vezes a um festival de cinema. Para guardar os ingressos dos filmes a que assistiram, Nayara resolveu colá-los em uma agenda. E vocês sabem que eu também fui num show bem legal, bem importante para mim, e eu queria guardar como lembrança esse show que eu fui, né? Então, eu guardei também, não está numa agenda, porque já faz bastante tempo que eu fui assistir, mas está guardadinho aqui na minha caixinha com lembranças boas. Então, também tenho esse costume, da primeira vez que eu fui para as Cataratas do Iguaçu, eu guardei o ingresso, desse show legal que eu fui, eu guardei o ingresso, porque foram coisas que eu achei importante na minha vida, tá? Vocês fazem isso também? Guardam as coisas importantes? Então, observe na cena abaixo a agenda de Nayara, os ingressos dos filmes e o calendário. Então, vamos ver aqui. Aqui, a Nayara, e a avó foram no festival de cinema. Então, aqui, ó, No Fundo do Mar, elas assistiram esse filme. Zou Alegria, Viagem ao Espaço, O Menino e o Mundo. E aí, olha só, cada um tem o dia e o horário. Então, aqui, Viagem ao Espaço, 27/1/2019, às 15 horas e 30 minutos. O Menino e o Mundo, dia 13/1/2019, às 17 horas. No Fundo do Mar, dia 6/1/2019, às 15h30. Zou Alegria, dia 20/1/2019, às 16 horas. E olha o que ela escreveu aqui na agenda dela. Tá aqui, ó, no dia 6/1/2019. Muito legal o filme, No Fundo do Mar. Queria ver de novo. A vovó gostou também. Então, ela, além de ir, ela escreve na agenda dela tudo o que ela achou. Agora, vamos ver aqui, ó, no calendário que ela tem. Opa, vamos diminuir. Então, aqui no calendário, ó, dia 6 de janeiro, por isso que é 6/1, porque é o mês de janeiro do ano 2019. Que dia da semana que foi, dia 6? Foi num domingo, né? Dia 20/1, quando ela foi assistir Zou Alegria. Foi no dia 20, ó. Dia 20 também foi um domingo. Vamos ver os outros. 13/1/2019, O Menino e o Mundo, ó. Dia 13. Então, dia 13 também foi num domingo. Dia 27/1/2019, também foi num domingo, tá? Olha a mesa dela aqui. Ela vai escrevendo na agendinha, vai colando os ingressos que ela guardou, né? Então, vamos lá. Letra A. Quantos filmes Nayara e a avó assistiram? Você que vai responder. Coloca a resposta aqui. Os filmes que a gente percebe que ela assistiu, né?
são quantos? Observe aí. Letra B. Elas foram ao festival de cinema sempre no mesmo dia da semana. Em que dia da semana elas foram ao festival? Escreva a resposta. Cuidado com a letra maiúscula, tá, pessoal? Tem gente que não tá lembrando de ver a letra maiúscula. Letra C. Se elas tivessem ido ao festival em todas as quartas-feiras de janeiro de 2019, em quais dias desse mês elas teriam ido? Então, observe o calendário e veja, se elas tivessem ido todas as quartas-feiras do mês, que dias que seriam? Quem precisa de mais tempo, dá um pause no vídeo, tá, gente? Para poder fazer com calma, tá? Muito bem. Então, agora, vamos para as nossas atividades. Vamos lá. A quantos filmes Nayara e sua avó assistiram? Então, aqui, pessoal, a gente fica até com uma situação difícil, né? A gente só sabe dos dias que a gente vê. Então, a gente vê aqui Zou Alegria, No Fundo do Mar, O Menino e o Mundo, Viagem ao Espaço. Provavelmente, esses bilhetes que estão na mesa são os mesmos bilhetes que estão aqui. Então, a gente não vai somar, tá? Então, a gente vai considerar 1, 2, 3, 4, tá certo? Então, vamos escrever essa resposta. A quantos filmes Nayara e sua avó assistiram? Então, a resposta aqui. Elas, ó, letra maiúscula, hein? Elas assistiram a 4 filmes. Ponto final, tá, gente? Vou colocar em outra cor para ficar mais fácil distinguir a resposta, tá? Então, hoje eu vou colocar aqui cor vermelha. B. Se você acertou, coloca um certinho do lado. Se você não acertou, não precisa fazer um X de errado, mas você vai apagar e vai arrumar. Aí você não coloca o certinho, não. Letra B. Elas foram ao festival de cinema sempre no mesmo dia da semana. Em qual dia da semana elas foram ao festival? Bem, elas foram no dia 6, no dia 13, no dia 20 e no dia 21. Qual é esse dia da semana? A 27, desculpa, tá? Qual é o dia da semana? Domingo. Então, a resposta. Em que dia da semana elas foram ao festival? Gente, aqui a linha é curta, a gente não vai escrever uma resposta bem completa, mas a gente pode escrever. Elas foram aos domingos. Lembrando que a resposta começa com letra maiúscula, tá? Letra C. Então, se você acertou que elas foram aos domingos, faça o seu certinho aqui também. Se você errou, apaga, arruma e não coloca o certinho, deixa sem nada. Letra C.
Se elas tivessem ido ao festival em todas as quartas-feiras de janeiro de 2019, em quais dias desse mês elas teriam ido? Bom, se elas tivessem ido na quarta-feira de janeiro, ó, quarta-feira, elas teriam ido no dia 2, dia 9, dia 16, dia 23 e dia 30, tá? Vamos responder. Em quais dias desse mês elas teriam ido? Então, elas teriam ido. A linha está comprida. Dá para responder a resposta completa. Elas teriam ido nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de janeiro. Foi isso que você fez? Se foi isso que você fez, você pode fazer um certinho. Se não foi, apaga e arruma, tá? Quem não conseguiu terminar, dá um pause no vídeo e vamos fazer com bastante calma e capricho, tá? Se você já terminou, vamos seguir adiante. Deixa a prof conferir aqui. Tudo certo. Vamos para a próxima página. Coloca a data, por favor, nas páginas. Já a prof fala sempre, né? Colocar a data nas páginas. 2. Observe a baixa duração e o horário do início da sessão de cada filme que Nayara e sua avó assistiram. Então, no filme No Fundo do Mar, demora 1h e 34 minutos. Se o horário começa às 15h30, que hora que termina? Então, vamos pensar que cada vez que a gente chega a 1h, a gente tem 60 minutos, né? Cada vez que a gente chega aos 60, a gente muda de hora, tá? São 60 minutos. Aqui a gente está falando em hora e aqui a gente está falando em minutos. Então, 15 horas e 30 minutos. Então, aqui eu já tenho 1h a mais. Então, aqui, ó, o 60 é 1h a mais. Então, só com 1h a mais, ficará 16 horas. Opa, tá muito feio esse 1. 16 horas e 30 minutos, certo? Só que eu preciso lembrar que, além de aumentar 1h, eu tenho que aumentar mais 34 minutos. Então, se eu aumentar mais 30 minutos do 34, o que é o 34? O 34 é 30 mais 4, certo? Se eu estou no 16h30 e aumento mais 30 minutos, então eu chego às 17 horas. 17 horas com esses 30 minutos. Então, falta mais 4 minutos. 17, 18, 19, 17 horas e 4 minutos. Então, a gente vai registrar assim, ó. 17 horas e 4 minutos. Por que 4 minutos? Porque é o que sobrou desses 34 minutos aqui. Gente, tá confuso? Não se preocupem, a prof vai fazer essa atividade com vocês. Ela é realmente complicada no início, né? A gente conseguir pensar e fazer, mas a gente tem que lembrar, sempre que a gente falar em hora, a gente está falando em 60 minutos, tá bom? Então, aqui, vamos aumentar 1h. 1h, aumentamos 1h. Se começava às 17, vai ficar, então, 18, certo?
18. Então, já aumentamos 1 hora, essa 1 hora que estava aqui, ó. Essa 1 hora que nós já aumentamos. Agora, vamos aumentar 25 minutos. Se eu tenho 18 horas mais 25 minutos, vai ficar que horas? 18 horas e 25 minutos. Foi isso que você pensou? Muito bem. Agora, nós temos 1 hora e 49 minutos. Então, vamos aumentar 1 hora. 16 vai para 17. Opa, desculpa, gente. 17. 17 mais 49 minutos, então vai ficar 17 horas e 49 minutos. Agora aqui nós temos meia hora, pessoal. De novo, igual na primeira atividade. Então, se eu tenho 1 hora e 23 minutos para aumentar, então, de 15 horas, eu vou aumentar 1 hora. Então, vai ficar 16 horas. Certo? Eu tenho 30 minutos, eu preciso aumentar mais 23. Então, eu coloco 30 na cabeça e conto. Como que é o 23? O 23 é o 20 mais o 3. Então, aqui vai ficar 30 minutos, 40, 50. Aumentei 20. Então, vai ficar 16 horas, 40 minutos, mais esse 3. Então, vai ficar 43 minutos. Opa, não é 43, gente. Desculpa. Lembra que são 30 minutos mais 20? Então, 30, 40, 50. Então, aqui, ó, 16 horas e 53 minutos. Porque eu aumentei 20 minutos mais 3, tá? Então, vai ficar 16 horas e 53 minutos. Entendido o que a prof fez? A prof primeiro aumentou a hora e depois os minutos, tá? Mas também daria para fazer aumenta os minutos e depois a hora. Não, a ordem aqui não mudaria, tá bom? Quem precisa de mais tempo, dá um pause no vídeo, tá? Então, vamos lá. 3. Veja abaixo os calendários do mês de fevereiro de 2019 e 2020. Então, esse aqui é o calendário de 2019 e esse aqui é o calendário de 2020. Quantos dias tem o mês de fevereiro de 2019? Gente, espera aí que eu tô achando alguma coisa estranha aqui. Deixa eu pensar. Ó, no livro... Ah, tá certo. O prof estava pensando em 2021. 2019 e 2020, tá? Então, olha lá, 2019 e 2020. Então, aqui, pessoal,
A gente está falando de 2019. Quantos dias tem o mês de fevereiro de 2019? Tem 28 dias. Ó, o último dia aqui é o dia 28. E no ano 2020? Tem 29 dias. O único ano que acontece isso, que às vezes tem 28, às vezes tem 29, é o mês de fevereiro. Nos outros meses é sempre a mesma coisa, tá? Então, vamos responder a questão. Quantos dias tem o mês de fevereiro de 2020? Dá para eu recortar aqui. Então, a gente já sabe que mês de fevereiro, ele tem, de 2019, tem 28 dias. Ponto final. E quantos dias tem o mês de fevereiro de 2020? Teve, né? Em 2020, teve 29 dias. Reúna-se com um colega e faça uma pesquisa para saber por que o mês de fevereiro de 2020 tem um dia a mais que o mês de fevereiro de 2019. Depois, conte aos colegas e ao professor o que descobriram. Pessoal, essa atividade aqui, ela quer falar para a gente que nós temos um ano bissexto. Já ouviram essa palavra? Bissexto? Vou escrever ela aqui. Bissexto. O ano bissexto, ele quer dizer que o ano vai ter um dia a mais. Vai ter 366 dias ao invés de 365. Então, o ano bissexto, ele tem 366 dias. Um dia a mais. Normalmente, os anos, quando fevereiro tem 28 dias, ele tem 365 dias, tá? Quando o ano bissexto acontece, então ele sempre é adicionado aqui no mês de fevereiro, é um dia a mais, tá, pessoal? Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre o ano bissexto, né? Que isso tem a ver com o tempo que o planeta demora para chegar no mesmo lugar, lá quando ele está fazendo um movimento de translação. E então, falta de 4 em 4 anos, é preciso adicionar um dia para que ele chegue certinho no mesmo lugar. Se a gente não adicionasse esse dia, com o passar do tempo, não ia dar certo os dias das estações do ano, né? Não ia dar certo esse controle de dias. Então, por isso que é adicionado um dia a mais, tá certo? O prof não vai aprofundar muito aqui, porque não é o objetivo nesse momento e também porque vai ficar muito extenso essa videoaula, beleza? Mas a gente volta a conversar. Vamos lá. Atividade 4. Nayara recebeu uma visita da sua avó no dia 2 de fevereiro de 2019, um sábado, 5 dias depois de Nayara fazer aniversário. Então, em que dia e mês Nayara faz aniversário? Ó, a avó chegou no dia 2. Então, já tinha passado 5 dias. Então, a gente precisa pensar. 1, 2, 3, 4, 5 dias antes. Que dia que era? Você consegue pensar que dia que era? 5 dias antes? Será que ainda era fevereiro? Que mês que era o aniversário dela? Vamos descobrir primeiro o mês.
Se era antes de fevereiro, então era no mês de janeiro, né? Opa! Eu tenho que copiar aqui, senão não vai. Então, aqui. Então, era o mês de... Primeiro tá pedindo o dia, tá? Mas a prof vai colocar aqui. No dia de janeiro. Porque a gente sabe que janeiro é um mês antes. Agora, vamos pensar nos dias. Dia 2 de fevereiro, volta o 1. Se voltar o 1, que dia que fica? Dia 1º de fevereiro, né? Se voltar o 1, que dia que fica? Lembram lá no calendário da amiguinha? Ó, já voltamos 1. Agora vamos voltar 2, 3, 4 e 5. Então, do dia 2, a gente voltou para o dia 1, dia 31, dia 30, dia 29, dia 28, 5 dias antes. Então, agora tá fácil, né? Que dia de janeiro, então? Que dia de janeiro? 28 de janeiro. Então, o aniversário dela é 28 de janeiro. Passa 5 dias, chega a avó. Então, dia 28, 29, 30, 31, 1 e 2. 5 dias, tá certo? Em que dia da semana caiu o aniversário de Nayara em 2019? Então, volta lá para o calendário, na página 20, e olha que dia que era o dia 28. Que dia da semana que era? Então, aqui, que dia que era? Em que dia da semana caiu o aniversário de Nayara em 2019? Em 2019, foi na... Qual dia? Segunda-feira, certo? Em 2019 foi na segunda-feira. Como que a gente sabe? A gente olhou aqui no calendário, ó, segunda-feira, janeiro de 2019, foi o dia 28. Muito bem. Letra C. A avó de Nayara faz aniversário exatamente 3 semanas depois de Nayara. 3 semanas depois. Então, a Nayara estava aqui, ó, no dia 28, aniversário, uma semana a mais. Dia 4, uma semana a mais, dia 11, uma semana a mais, dia 18. Então, a gente tem aqui 3 semanas a mais, né? Saiu do dia 28, foi para o dia 4, dia 11, dia 18. Então, que dia que a avó da Nayara faz aniversário? No dia 18 do mês de fevereiro. Deixa eu arrumar. Muito bem. Fácil ou difícil, moçada? Fácil, né? Algumas coisas mais fáceis, outras coisas mais difíceis, tá certo? Então, gente, galerinha, um beijo para vocês. Não esqueçam que na quarta-feira nós temos aula Meet. Nós vamos precisar novamente do livro de matemática, lá naquela página que a gente não conseguiu fazer na aula passada, tá certo? Um beijão para vocês. Não esqueçam de fotografar essa atividade,
Vejam só. Retorno das atividades para a professora. Fotografar as respostas às atividades das páginas 20 e 21 e enviar para a professora. Pode ser pelo WhatsApp, mas a prof prefere que quem já tem o Google Classroom mande por lá, tá bom? Um beijão, galerinha, e até a próxima aula.